Profetas e Reis, capítulo 27. Acás. A ascensão de Acás ao trono pôs Isaías e seus associados face a face com condições mais aterradoras do que as que até então tivera lugar no reino de Judá. Muitos que anteriormente haviam resistido às influências sedutoras de práticas idólatras estavam agora sendo persuadidos a tomar parte na adoração de divindades pagãs. Príncipes em Israel estavam se mostrando infiéis ao seu mistério. Falsos profetas se levantavam com mensagens que levavam ao extravio, e até alguns dos sacerdotes estavam ensinando por interesse. Não obstante, os líderes em apostasia ainda conservavam as formas do culto divino e presumiam ser contados entre o povo de Deus. O profeta Miqueias, que durante esses tempos conturbados deu seu testemunho, declarou que os pecadores de Sião, ao mesmo tempo que afirmavam estar encostados ao Senhor e em blasfêmia se vangloriando, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Continuavam a edificar a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Miqueias capítulo 3, versos 11 e 10. Contra esses males, o profeta Isaías levantou a voz em severa repreensão. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Isaías capítulo 1, versos 10 a 12. A inspiração declara: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Provérbios capítulo 21, verso 27. O Deus dos céus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Abacuque capítulo 1, verso 13. Não é porque não esteja disposto a perdoar que ele se afasta do transgressor, mas porque o pecador se recusa a servir-se da abundante provisão de graça, tornando-se impossível a Deus livrar do pecado. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Salomão havia escrito: Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Eclesiastes capítulo 10, verso 16. Assim foi com a terra de Judá. Em virtude de continuadas transgressões, seus reis haviam se tornado como crianças. Isaías chamou a atenção do povo para a fraqueza da posição deste entre as nações da terra, e mostrou que isto era o resultado da impiedade que se praticava nas altas esferas. Eis, disse ele, que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Isaías capítulo 3, versos 1 a 4 e verso 8. Os que te guiam, continuou o profeta, te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías capítulo 3, verso 12. Durante o reinado de Acás, isto foi literalmente verdade, pois dele está escrito: andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas, capítulo 28, versos 2 e 3, e 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Este foi sem dúvida um tempo de grande perigo para a nação escolhida.
Poucos anos mais, e as 10 tribos do reino de Israel seriam espalhadas entre as nações gentílicas, e no reino de Judá também as perspectivas eram negras. As forças do bem estavam diminuindo rapidamente, e as do mal aumentando. O profeta Miqueias, em vista da situação, foi constrangido a exclamar: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que um espinhal. Miqueias capítulo 7, versos 2 e 4. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, exclamou Isaías, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Isaías capítulo 1, verso 9. Em todos os séculos, por amor dos que permaneceram leais, bem como em virtude do seu infinito amor pelo transviado, Deus tem manifestado tolerância com os rebeldes e tem nos admoestado a que abandonem seu mau caminho e tornem para ele. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele tem ensinado aos transgressores o caminho da justiça, por intermédio de homens, por ele indicados. E assim foi durante o reinado de Acás. Convite sobre convite foi enviado ao extraviado Israel para que retornasse à submissão a Jeová. Ternas foram as súplicas dos profetas, e ao estarem diante do povo, fervorosamente exortando ao arrependimento e reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Através de Miqueias veio maravilhoso apelo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Miqueias capítulo 6, versos 1 a 5. O Deus a quem sirvamos é longânimo. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3, verso 22. Através de um período de graça, seu Espírito está apelando aos homens para que aceitem o dom da vida. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. É um especial artifício de Satanás levar o homem ao pecado, e então deixá-lo ali, desajudado e desesperançado, temendo buscar perdão. Mas Deus convida, que se apodere da minha força, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Em Cristo cada provisão está feita, cada encorajamento oferecido. Nos dias da apostasia em Judá e Israel, muitos estavam inquirindo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? A resposta é clara e positiva. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Insistindo sobre o valor da piedade prática, o profeta estava unicamente repetindo o conselho dado a Israel séculos antes. Por intermédio de Moisés, quando estavam para entrar na terra prometida, a palavra do Senhor havia sido: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno,
para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13. De século em século, esses conselhos foram repetidos pelos servos de Jeová aos que estavam em perigo de cair nos hábitos do formalismo e de esquecer de demonstrar misericórdia. Quando, durante o seu ministério terrestre, o próprio Cristo foi assediado por um doutor da lei com a pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Sua resposta foi: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. São Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Estes claros pronunciamentos dos profetas e do próprio Mestre deviam ser recebidos por nós como a voz de Deus a cada alma. Não devemos perder a oportunidade de praticar obras de benemerência, de terna providência e cortesia cristã em favor do sobrecarregado e oprimido. Se mais não podemos fazer, devemos dizer palavras de coragem e esperança aos que não estão familiarizados com Deus, dos quais se pode com mais facilidade aproximar pelas avenidas da simpatia e do amor. Ricas e abundantes são as promessas feitas aos que são atentos a oportunidades para levar gozo e bênção à vida de outros. E se abrirão a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará com os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versos 10 e 11. A conduta idólatra de Acás, em face dos ferventes apelos dos profetas, não podia ter senão um resultado. Veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à turbação, à assolação e ao assobio. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 8. O reino sofreu rápido declínio, e sua própria existência foi posta logo em perigo pelos exércitos invasores. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram a Acás. 2 Reis, capítulo 16, verso 5. Tivesse Acás e os principais homens de seu reino sido leais ao Altíssimo, e não teriam tido nenhum temor de aliança tão antinatural como a que se tinha formado contra eles. Mas a repetida transgressão tinha-os despojado de força. Atingidos por um inominável temor dos retributivos juízos de um Deus ofendido, se moveu o coração do rei e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Isaías capítulo 7, verso 2. Nesta crise, a palavra do Senhor veio a Isaías, ordenando-lhe que fosse ao encontro do rei amedrontado, e dissesse: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O profeta declarou que o reino de Israel, bem como o da Síria, chegaria logo ao fim. Se não crerdes, concluiu, não ficareis firmes. Isaías capítulo 7, versos 4 a 7, verso 9. Quão bom teria sido para o reino de Judá tivesse Acás recebido esta mensagem como do céu. Mas, escolhendo apoiar-se no braço de carne, buscou ajuda de pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um rico presente, tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. O auxílio pedido foi enviado, e ao rei Acás foi dado um alívio temporário. Mas a que preço para Judá? O tributo oferecido despertou a cupidez da Assíria,
e esta nação pérfida logo ameaçou invadir Judá e expoliá-la. Acás e seus infelizes súditos estavam agora mortificados pelo temor de cair completamente nas mãos dos cruéis assírios. O Senhor humilhou a Judá por causa de sua continuada transgressão. Nesse tempo de correção, Acás, em vez de se arrepender, ainda mais transgrediu contra o Senhor, porque sacrificou aos deuses de Damasco. Visto que os deuses da Síria os ajudam, disse ele, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. 2 Crônicas, capítulo 28, versos 19, 22 e 23. Ao aproximar-se o fim do reinado do rei apóstata, fez ele que as portas do templo fossem fechadas. O serviço sagrado foi interrompido. Não mais ficariam os castiçais acesos perante o altar. Não mais seriam oferecidas ofertas pelos pecados do povo. Não mais o suave incenso ascenderia ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde, tornando deserto o pátio da casa de Deus e aferrolhando suas portas, os habitantes da impiedade ousadamente ergueram altares para a adoração de divindades pagãs nas esquinas das ruas através de Jerusalém. Aparentemente o paganismo havia triunfado. Os poderes das trevas haviam quase prevalecido. Mas em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Era para estes que Isaías e Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína operada durante os últimos anos de Acás. Seu santuário fora fechado, mas aqueles fiéis fora assegurado. Deus é conosco. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. Isaías capítulo 8, versos 10, 13 e 14.